Olá, oitavo ano! Bom, hoje retomamos nossa parte histórica da arte, mais focado na arte clássica do período renascentista, lá dos anos 1400 até os anos 1600 depois de Cristo. Vamos abordar hoje um artista muito importante, principalmente no quesito escultura. Foi um dos maiores escultores da humanidade, que é o Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simoni, mais conhecido como Michelangelo. Ele nasceu na cidade de Caprese, fica oeste de Florença, na Itália. Seu pai, o Ludovico, ele já foi prefeito da cidade. O Michelangelo é o segundo filho mais velho e sua mãe, quando ele tinha 6 anos, no quinto filho, faleceu no parto. Aos 13 anos, ele passa a estudar numa oficina de pintura de Domenico, que era um artista muito importante da sua época. Francesco Granassi, que também era um aluno daquela oficina, convenceu o pai de Michelangelo que ele tinha que ser artista e prosseguir aí nos estudos da arte. Ele saiu dessa oficina e foi se dedicar totalmente aos estudos da escultura. E foi aí que Lorenzo Medici convidou o Michelangelo para passar a estadia em sua casa. Na casa desse Lorenzo Medici, era uma casa bem assim, completa, grande, tinha várias esculturas. Então o Michelangelo ele começou a usufruir das esculturas daquele lugar para criar as suas releituras. Então ele substitui o pincel pelo martelo. Além de escultura, ele também começou a estudar filosofia, literatura neste mesmo lugar. E aí ele começou a se dedicar 100% à escultura. A partir desse ponto, ele começa a estudar a anatomia humana. Mas, naquela época, não era possível, porque a igreja proibia de secar os corpos. Então, eles não podiam abrir os corpos, verificar os órgãos, os tendões, nada disso. Eles não podiam fazer isso, mas ele fez as escondidas, assim como Leonardo da Vinci também fazia esse serviço discretamente. E esses estudos remetiam muito ao corpo humano no quesito órgãos, tecidos, ossos, músculos, tendões. Então ele observava cada partezinha do ser humano para conseguir retratar isso numa escultura. Ele viaja para Roma a convite de um cardeal para construir uma escultura de um Baco. Baco, que mais precisamente seria o deus Dionísio, que é o deus do vinho e das artes. Ele criou essa escultura em tamanho real e demorou 1 ano para conseguir finalizar. E aí, a partir desse ponto, ele vai construir a sua obra mais importante, que é a Pietà. Só para escolher um mármore, ele demorou 9 meses entre escolher e transportar até Roma. Pietà é uma das obras mais importantes desse artista, tanto que essa obra foi a única e exclusiva obra que ele assinou o seu nome. Florença cria uma grande competição com os artistas de sua época para esculpir um mármore de 8 metros. Alguns artistas tinham tentado esculpir, mas não deu muito certo, sabe? Ficou meio esquisito, meio estranho. E aí o Michelangelo pediu e solicitou para esculpir aquele mármore. Foi aí que ele fez uma das suas obras mais famosas. Este é o retrato de Davi, esse herói bíblico retratado por Michelangelo. Ele demorou apenas 3 anos para esculpir essa escultura e ainda ela se localiza na cidade de Florença, Itália. Observem a dimensão desta obra em relação a uma pessoa comum. Neste momento, o Michelangelo já é conhecido por toda a Itália como um grande escultor, um grande artista.
E aí o Papa Júlio II convida o Michelangelo para pintar a Capela Sistina, mas ele não aceita. O Papa fica furioso, briga com o Michelangelo, fala que é um absurdo, como assim ele não vai aceitar? E aí ele acaba aceitando contrariado. Mas por que ele não queria aceitar? Bom, primeiro que ele era um escultor, ele não se considerava um pintor, apesar de pintar. Ele acreditava que a grande arte, a grande preciosidade da arte naquele momento era a escultura. Então, para ele era a arte suprema e que a pintura não tinha lá a sua relevância. Mas ele aceita e cria uma das suas maiores obras que até hoje são visitadas na Itália. A primeira coisa que o Michelangelo fez em relação à Capela Sistina foi chamar o seu amigo Francesco, aquele amigo que falou pro pai dele para ele virar artista. Então, ele chamou esse amigo dele para criar uma oficina para outros artistas auxiliá-lo na execução da Capela Sistina. Os 3 primeiros meses foi só para projetar e executar os andaimes que iam ficar para ele conseguir desenhar e pintar nas paredes. Ele demorou 5 anos para pintar essa capela. E antes dele pintar a capela, ele criou mais de 1000 desenhos para ser pintados nessa capela. Então foi um trabalho assim primoroso, um trabalho de primeira e que demorou muito tempo para ser executado, mas que ficou em estado de perfeição. Tem um filme chamado Agonia e Êxtase, que ele relaciona o período que o Michelangelo pintou essa capela e a relação dele com o Papa, que teve até alguns momentos que ele deixou a obra e pensou em abandoná-la. Aos 60 anos ele é convidado por outro Papa para pintar o templo da Capela Sistina, a parte da frente da capela. E criou ali uma das obras mais maravilhosas da humanidade, que é o Juízo Final. Ele também demorou 5 anos para concluir essa obra. Aos 70 anos ele começa a ficar triste, porque ele começa a perder os amigos próximos que estão morrendo, e ele nunca se casou, então ele era uma pessoa bem sozinho. E é aí que ele cria a sua segunda escultura da Pietà e chega no final de concluir a quebrar algumas partes dos braços, das pernas daquela escultura. Chegando ali no final da sua vida, ele também teve alguns trabalhos como arquiteto e ele projetou uma igreja muito importante que foi a Basílica de São Pedro, junto ali com Rafael Sanzio e alguns outros artistas. Mas ele não conseguiu ver a obra por completo porque ele morreu antes. Aos 88 anos, em 1564, Michelangelo morre. Mas não para por aí não. Começa a criar uma briga, um atrito dos fãs de Michelangelo da época, que queria que ele fosse enterrado em Roma e outras pessoas queriam que ele fosse enterrado em Florença e virou aquela briga. Até que o seu sobrinho esconde o corpo dele e finge que são mercadorias e leva ele para Florença. E ali ele é enterrado e está até hoje. Agora vamos à leitura das 10 principais obras desse artista tão genial. Capela Sistina, esses são os afrescos. O que são afrescos? São pinturas realizadas num painel com um gesso ainda úmido. A principal divisão deste teto está sobre 9 painéis, que representam o livro de Gênesis. Esta escolha de tema teológico estabelece uma ligação entre os primórdios da história do homem e a vinda de Cristo, apesar de Cristo não estar representado nesta obra. Davi, a obra já mencionada aqui nesta aula, mostra ele triunfante depois da batalha com Golias. Michelangelo começou a esculpir essa escultura aos 26 anos, finalizando aos 29. Baco, mais conhecido como Dionísio, o deus do vinho e das artes, foi uma encomenda feita pelo cardeal Raffaele Riario, que não aceitou
pois se tratava de um tema pagão que naquela época não era aceito pelas normas cristãs. Depois de um tempo, essa obra ficou aos cuidados de Jacopo Galli, um banqueiro de sua época, e hoje reside no Museu Nacional em Florença. Madonna de Bruges foi a primeira obra a sair da Itália enquanto Michelangelo ainda estava vivo. A obra representa Maria, mãe de Jesus, e Jesus ainda menino. O Monumento de Santo Antônio foi a primeira pintura conhecida de Michelangelo, que ele tinha mais ou menos 12 ou 13 anos, e foi uma releitura de uma gravura de um pintor alemão chamado Martin Schöger. Doni Todo, ou como é mais conhecida como a Sagrada Família, é a única pintura mural sobrevivente e conhecida feita por Michelangelo. Ela foi pintada para o rico banqueiro florentino Agnolo Doni, que provavelmente comemoraria seu casamento com sua esposa Madalena. A pintura ainda é feita com a moldura projetada pelo próprio Michelangelo. Pietà, um tema cristão que simboliza em italiano piedade, retrata a Virgem Maria segurando Jesus Cristo já sem vida. Essa obra é uma das principais obras mais importantes da humanidade e foi a única em que Michelangelo assina com o seu nome. Moisés. Dizem que depois de concluir essa escultura, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante de tamanha beleza dessa obra e bateu com o martelo na estátua e começou a gritar: "Por que não falas?" Capela Sistina, o juízo final. Depois de 25 anos que o artista pintou o inspirador teto da Capela Sistina, ele volta para pintar o altar. Nessa magnífica pintura, ele retrata o julgamento final de Deus sobre a humanidade e foi inicialmente bastante controverso em sua representação da nudez. O Papa da época chegou a contratar outros pintores para pintar as partes inapropriadas. A crucificação de São Pedro. Nesta obra, vemos a expressão de dor, lamento e súplica de cada personagem pintado nesta pintura. Michelangelo não criou nenhum autorretrato. No entanto, na crucificação de São Pedro, depois de uma restauração, alguns historiadores notaram um homem à esquerda no canto superior muito parecido com Michelangelo, possibilitando leituras de que seria um autorretrato. Será? Trago para vocês também uma restauração feita por historiadores em uma das obras de Michelangelo e o quanto é importante essa restauração para trazer a luz, a cor e a intensidade de cada traço. Espero que vocês tenham gostado de todas as obras, da história de vida desse artista. É um artista muito importante para a humanidade, assim como Rafael, assim como Leonardo da Vinci. O legal de conhecer o Michelangelo, principalmente a obra da Capela Sistina, é que a gente não pode perder as oportunidades, né? Então, mesmo ele estando ali com muito receio, com uma certa insegurança de entrar no ramo que é a pintura, que ele preferia muito mais a escultura, e se jogou, né? Ele se possibilitou a vivenciar aquela experiência, mesmo não tendo aí tanto suporte quanto ele tinha na escultura. Então ele criou, mesmo tendo todas as inseguranças, uma das maiores obras da humanidade, certo?
Bom, espero que tenham gostado. Vou deixar algumas atividades para vocês aí na plataforma. Se tiverem dúvidas, mandem no e-mail, tudo bem? Beijos e até a próxima aula. Vi um anjo no bloco de mármore e simplesmente fui esculpi-lo até libertá-lo. Michelangelo.